Olá pessoal, estamos vindo aqui diretamente de 1914 para falar que a Rússia está em guerra. Oh my god! Trouxe até a minha matriosquinha para falar para vocês essa péssima notícia. Que os russos estão na Primeira Guerra Mundial. Tem mais uma. Vamos ver. Tem mais outra. E por fim, tem essa pequenininha aqui, ó. Olha, não sei se tá focando. Que gracinha. Essa aqui, gente, veio diretamente da Rússia mesmo, tá? Foi o seu Pedro que trouxe pra mim. Ele e a esposa dele foram pra Rússia e trouxeram essa matrioska para mim. Gracinha. Gente, então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a Revolução Russa com vocês. Por favor, curtam e compartilhem os vídeos do canal, comentem, deixem seu like, dá joinha. Gente, olha aqui. Em 1914, a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial. Só que a Rússia não tinha ideia de como seria custosa a participação nessa guerra e que ela se estenderia por tanto tempo. O governo czarista, ele vai enviar tropas para combater alemães e tropas austro-húngaras, tá? Só que o exército russo não estava bem preparado para esse conflito e cerca de 1,7 milhões de soldados russos vão morrer nesse conflito. 2 anos após entrar na Primeira Guerra Mundial, a economia russa vai estar devastada e boa parte da população russa vai sofrer com a fome. E de modo geral, os russos eles vão culpar o governo do czar. Olha, isso é a culpa do czar, essa pobreza toda, essa dificuldade, porque ele, em vez de investir dentro da Rússia, ele tá mandando tropas e gastando dinheiro com essa guerra. Era meio que o raciocínio dos russos naquela época, certo? Vários operários vão começar a organizar greves na cidade de Moscou e Petrogrado, que hoje chama-se São Petersburgo. A insatisfação popular, né, as derrotas da Rússia na Primeira Guerra Mundial, a luta interna pelo poder, né, dividida entre socialistas e liberais, vai fazer com que o czar Nicolau II abdique, né, abra mão do trono em 15 de março de 1917. Com a saída do czar Nicolau II, quem assumiu o poder foi um cara que era conhecido como moderado, era o Alexander Kerensky, né? O Alexander Kerensky, ele vai assumir o poder e ele vai se tornar líder desse governo provisório. Essa fase vai ser chamada de governo provisório. Ele vai reduzir a jornada de trabalho de 12 para 8 horas, vai conceder anistia para presos políticos e permitir que exilados voltassem ao país. O que é exilado, gente? Antigamente, você tinha a pena de exílio, que era o seguinte: o cara cometeu um crime político, um crime de opinião, ele discordou do czar. Quando o czar não determinava a morte, né, porque fazia isso também, ele falava: olha, você tá expulso do país e você nunca mais vai poder voltar aqui. Isso era pena de exílio, tá? Então, Alexander Kerensky, ele permitiu que os exilados voltassem à Rússia e garantiu liberdades fundamentais ao cidadão, que é o direito de expressão, né, e associação. O Alexander Kerensky, apesar de ter adotado medidas importantes, né, ele não retirou ele não retirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial. E o povo queria que os russos saíssem da guerra, eles queriam a saída da Rússia da Primeira Guerra, né? Já estava com a paciência esgotada. E aí, em 1917, em abril de 1917, para ser mais exata, o Vladimir Ulyanov volta para a Rússia. Ele que estava exilado. Ele voltou para a Rússia. Quem que é o Vladimir Ulyanov? Ele também é conhecido como Lenin, tá?
o Lenin, o líder da Revolução Russa, volta para a Rússia e ele fala, ó, parou, nós temos que tirar o Kerensky do poder. Esse cara aí não tá fazendo nada com nada, não. E aí ele começou a defender que a Rússia tinha que sair da Primeira Guerra Mundial. Já agradou o povo russo. Nossa, esse cara tá falando uma coisa legal. Sair da Primeira Guerra Mundial. Essa guerra não é de Deus. Guerra não é de Deus mesmo, né, gente? Que a propriedade privada fosse nacionalizada, ou seja, que deixasse de ser de uma pessoa para ser do Estado, certo? Que fosse formado sovietes, que eram conselhos políticos, né, de trabalhadores, de operários e soldados. E o lema do Lenin era pão, paz e terra, que era tudo que o povo queria mesmo, né? Comida, paz e uma terrinha para fazer prosperar, para fazer cultivar, né, para gerar riqueza. E todo o poder aos sovietes, ou seja, um governo que fosse representativo do povo realmente, dos anseios da população, né, dos trabalhadores. E aí, pessoal, em novembro de 1917, o Lenin, juntamente com Leon Trotsky, saúde, tô brincando, juntamente com Leon Trotsky, foram para o confronto armado contra o governo provisório. Oh, meu Deus! É isso mesmo, né, aqui. Contra o governo russo. Que terrível! Quarentena não tá me fazendo bem. Então, vamos lá. Então, pessoal, eles depuseram o governo provisório, né, entraram armados nos prédios públicos e acabou com o governo provisório. Lenin se tornou presidente do Conselho dos Comissários do Povo e tomou diversas medidas. Primeira medida: tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Assinaram um tratado de paz com a Alemanha chamado de Brest-Litovsk, certo? O confisco das propriedades privadas dos nobres e da Igreja ortodoxa sem pagamento de indenização. Ó, não é de vocês mais. Acabou, tá? A intervenção na vida econômica russa, com a nacionalização dos grandes bancos e fábricas e o planejamento para todos os setores, incluindo a agricultura. Olha, então, gente, o que é isso? Banco que era privado, que era de um determinado grupo, deixou de ser daquele grupo e passou a ser do Estado russo. Foi nacionalizado, foi estatizado, certo? Só para fazer um adendo aqui, né? Pra vocês não ficarem boiando. Lembra que eu falei que tinha dois grupos? Bolcheviques e mencheviques. O Lenin, né, e o Trotsky, eles integravam o grupo dos bolcheviques, aquele grupo mais revolucionário, mais radical, tá? E aí, em 1918, pessoas ligadas à nobreza russa planejaram um contragolpe, uma contra-revolução para tirar os bolcheviques do poder. E aí você vai ter a batalha do Exército Vermelho contra o Exército Branco. O Exército Vermelho, que era formado por operários e camponeses e liderados pelo Leon Trotsky, certo? O Exército Branco, que contava com o apoio, né, dos monarquistas, dos generais que eram leais ao czar Nicolau II, né? E também de países como Inglaterra, França e Japão, tá? E aí começou esse conflito, essa guerra civil, e o governo bolchevique adotou o chamado comunismo de guerra, que tratava-se de medidas radicais, né? Dentre essas medidas radicais e extremamente polêmicas, você tem a execução do czar Nicolau II e de todos os seus filhos. Se eu não me engano, eram 7 filhos, 6 meninas e um menino, tá? Até dessa história aí, né, que a Disney tirou a história da Anastácia, né? Se vocês não viram o desenho, eu acho interessante assistir, mas é ficção, gente. O desenho não tem nada a ver com a realidade, não, tá? Porque durante muito tempo, né, tinha a lenda que a Anastácia Romanov, né, que é a família Romanov, não havia morrido, que ela estava perdida por aí, mas na realidade ela morreu, né? Se ela não morreu, ela nunca mais apareceu, né? E aí eles vão adotar também outras medidas como
o confisco de toda a produção econômica, né, industrial, agrícola e comercial para abastecimento das tropas, abolição da liberdade de imprensa e execução sumária, né, dos opositores ao regime. Em 1921, o Exército Vermelho ganhou, né, o Exército Branco foi derrotado, e aí consolidou-se a Revolução Russa, lá na Rússia, e isso gerou um certo ranço por parte dos demais países que começaram a tentar isolar a Rússia economicamente. Por quê? Porque o que aconteceu na Rússia representava para os demais países um risco eminente de perder as suas propriedades privadas. Por que eu falei? Os bancos, né, as indústrias foram estatizadas, né, terras foram tomadas. Então, eles pensavam, vai que os trabalhadores aqui do meu país se inspiram nesse movimento e resolvem fazer isso aqui. Não pode acontecer um negócio desse aqui de jeito nenhum, né? O povo ficou meio assim, na defensiva, claramente, né? O Lenin, passado um tempo, ele vai falecer, né? Ele vai adoecer bastante, né? Vai ficar doente, ninguém sabe direito o que ele tinha. Uma curiosidade sobre o cadáver de Lenin. Gente, o corpo do Lenin tá lá na Praça Vermelha, lá na Rússia, conservado até hoje, tá? Então, se algum dia você for na Rússia e você quiser passear, você pode ir lá no túmulo de Lenin, que tá conservado. O cara morreu e eles, tipo, conservaram o cadáver dele em perfeitas condições. Vou colocar uma fotinha aqui pra você ver, beleza? Outra coisa. Consideravam que o sucessor natural do Lenin, né, seria o Leon Trotsky, né? Até porque o Trotsky ele tem uma história extremamente relevante na Revolução. Mas quem, né, fez toda uma armação, né, para substituir o Lenin foi o Joseph Stalin, né, que é um cara que começou a controlar a Rússia com mãos de ferro, né? Uma curiosidade sobre a Rússia que é interessante, a maioria das pessoas não falam, né? Mas com a Rússia, na Rússia tinha uma certa igualdade de gênero, né? O que é essa igualdade de gênero, gente? Mulheres podiam estudar, podiam fazer faculdade, podiam ocupar qualquer função dentro da Rússia. Ser uma engenheira, tanto que uma das coisas que a Rússia mais investiu após a Revolução foi em popularizar o acesso ao ensino, né? Acabar com o analfabetismo, tanto que era muito raro você ter uma pessoa analfabeta na Rússia após a Revolução Russa. O Joseph Stalin, como eu falei, governou a Rússia com mãos de ferro. Muitas pessoas morreram, né? No regime stalinista. Ele realmente era um cara assim meio... não gostava da opinião contrária, sabe? E, para além disso, ele mandou matar o Stalin, né? Mandou matar o Leon Trotsky. O Leon Trotsky fugiu pro México. Inclusive, ele teve uma affair com a Frida Kahlo, aquela pintora mexicana muito famosa, né? O Leon Trotsky vai lá pro México para fugir do Stalin. Só que o Stalin fala, olha, enquanto esse cara não morrer, eu não vou ter sossego para governar. Ele pega, manda um cara ir lá no México, dá uma picaretada na cabeça do Trotsky. O Trotsky não morre na hora, por incrível que pareça, não morre na hora. Ele fica agonizando, coitado, uma semana. E depois disso, ele vem a óbito, ele falece, né? Então, assim, eu vou parar por aqui, porque essa história já está muito mórbida, né? Mas, assim, são curiosidades. Quem quiser saber mais, dá uma pesquisada, dá uma lida sobre o assunto, né? Eu venho trazer mais, assim, aspectos gerais da Revolução Russa. E eu vou ficar por aqui. Tchau. Até o nosso próximo vídeo. Eu espero que vocês estejam aqui. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E tchau.